pouquinho. O perito já sabe o que vai ser perguntado a ele? Já. Por que, Madeira? Porque daí, se quiserem, podem substituir essas perguntas por um depoimento escrito. O perito apresenta um laudo complementar. Sacou? Olha só. O perito é intimado e na intimação tem que constar as perguntas. Se ele quiser e o juiz autorizar, pode substituir o depoimento por um laudo complementar. Tá claro? Entendemos isso? E vejam só aqui, o que eu quero que saibam, que é muito importante. Uma perguntinha que uma vez um aluno me fez. O aluno me perguntou o seguinte: Madeira, somente as perguntas que forem enviadas ao perito, somente elas que poderão ser feitas? Ou outras perguntas podem ser feitas além destas? Sacou? Olha que pergunta inteligente. Olha só. Madeira, só aquelas perguntas da lista ou outras também podem ser feitas? Ou outras também podem ser feitas? Sim. Aquelas perguntas são as mais importantes, mas outras que delas decorram podem ser feitas. Tudo bem? Entendemos isso? Muito bem. Vamos agora à nossa segunda pergunta do dia, do nosso bloco Pergunte ao Professor. Vamos lá? Na tela. Professor, é obrigatório o exame de corpo de delito para instruir a denúncia ou a queixa? Olha só, essa questão aqui, também afirmada no primeiro bloco, vamos agora reafirmá-la. Eu preciso sempre ter o exame de corpo de delito acompanhando a denúncia ou a queixa? É obrigatório isso ou não? Qual a resposta? Como regra geral, não. Como regra geral, o que eu tenho? Como regra geral, a denúncia ou a queixa não precisam acompanhar o exame de corpo de delito. Esta é a regra. Mas precisamos nos concentrar mais do que na regra, na exceção. Precisamos lembrar da exceção. Qual é a exceção? Em que hipótese eu não preciso do exame de corpo de delito? Aliás, ao contrário, em que hipótese é obrigatório que o exame de corpo de delito acompanhe a denúncia ou a queixa? Em que hipótese? Hein? Nos crimes contra a propriedade imaterial. Crimes contra a propriedade imaterial é obrigatório que a queixa esteja acompanhada do exame de corpo de delito. Nos crimes contra a propriedade imaterial é obrigatório que a queixa esteja acompanhada, do exame de corpo de delito. Tudo bem? Está claro isso? Agora vejam aqui, falando nessa questão da obrigatoriedade, algo interessante. Na lei antidrogas, lei 11.343, nós temos uma questão interessante. Existem basicamente dois laudos. Existe um laudo de constatação provisório e existe o laudo definitivo. Laudo de constatação provisório e o laudo definitivo. O laudo provisório, ele apenas indica que aquilo lá pode ser droga. O sujeito simplesmente abre o saco lá com cocaína, por exemplo, olha aquilo, passa na gengiva, amortece a gengiva um pouquinho, óbvio, e fala, não, isso daqui é cocaína, isso daqui não é sal, leite ou farinha. Esse laudo, constatação provisória, esse laudo ele acompanha a denúncia. Mas, para poder ser válido, é preciso um outro, o laudo definitivo. Este feito por um perito oficial. Tudo bem? Então vamos, só para fechar aqui o nosso raciocínio, regra geral, não precisa
a denúncia ou a queixa estar acompanhada do exame de corpo de delito. Exceção, crimes contra a propriedade imaterial. Nestes crimes, é obrigatório que a denúncia ou a queixa esteja acompanhada do exame de corpo de delito. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Vamos agora à nossa terceira pergunta do bloco. Pergunte ao professor. Na tela. O juiz está vinculado ao laudo pericial? O juiz está vinculado ao laudo pericial? Pode o juiz afastar a perícia feita? O juiz não está vinculado ao laudo pericial. Não existe aqui o sistema vinculatório. O que existe é o sistema liberatório. Note aí, vale o sistema liberatório em oposição ao sistema vinculatório. Eu tenho vinculatório e liberatório. O vinculatório, o juiz está vinculado ao resultado do laudo. O liberatório, ele não está vinculado. E qual é que vale? É o liberatório. Mas preste atenção. Preste atenção em algo de suma importância. Sempre que um juiz for se afastar, ou mesmo for admitir, não importa. Mas vamos pensar nessa pergunta que o aluno fez. Sempre que o juiz for afastar o resultado do laudo, o juiz tem que motivar, o juiz tem que fundamentar. Por que eu afasto o resultado do laudo? Olha, eu afasto o resultado do laudo por causa disso. Esse é o nosso sistema. O juiz tem que motivar. Livre convencimento motivado. Eu, pessoalmente, na minha carreira de juiz, poucas vezes me afastei do laudo pericial. Pouquíssimas. Mas, sempre que me afastei, sempre fundamentei, motivei, expliquei o porquê deste afastamento do laudo pericial. Ok? Beleza? Mas preste atenção. Existe um tipo de juiz que pode decidir do jeito que quiser. Pode acolher o laudo, afastar o laudo, fazer o que quiser, sem precisar motivar a sua decisão. Como é que é, Madeira? Existe um tipo de juiz que pode decidir como quiser e não precisa justificar para ninguém. Nesse sentido, esses juízes aí têm uma maior liberdade do que eu, do que um ministro do Supremo, do que um desembargador, sim. Porque nós, eu, juiz, o desembargador, o ministro do Supremo, nós estamos atrelados o quê? Aos autos e à lei. Esse juiz que eu estou falando decide do jeito que quiser e só de acordo com a consciência dele. Não está atrelado a nada. Que juiz é esse? O jurado. Sim, eu estou falando do jurado. Juiz leigo, o jurado. Nos crimes dolosos contra a vida. O jurado decide do jeito que quiser e não precisa motivar. Pode acolher o laudo, pode rejeitar o laudo, acreditar na testemunha, não acreditar, não interessa. Este é o único juiz que não precisa dar conta de suas decisões. Ele não precisa motivar suas decisões. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Vamos agora à nossa quarta pergunta do bloco Pergunte ao Professor. Vamos lá? Na tela. Até quando podem ser apresentados os quesitos? Olha só. Até quando podem ser apresentados os quesitos? Essa pergunta é muito importante porque ela também marca uma diferença fundamental com o processo civil. No processo civil, como é que funciona? No processo civil, nós temos que, após a decisão do saneador, após esta decisão, as partes têm um prazo para apresentar quesitos e indicar assistente técnico. Isso no processo civil. No processo penal, não. No processo penal, as partes podem
apresentar quesitos até o momento da realização da dívida.